Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30. Você esperava o editorial assim? O editorial, né? O editorial do Fórum 11h30. Aliás, eu queria mandar um beijo para a Júlia. É a Júlia que nos assiste todos os dias lá de Extrema, sul de Minas. Não, a cidadezinha perto, acho que é Toledo, se eu não me engano. Toledo, do lado de... E ela sabe fazer o Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, como ninguém. Né? Muito legal, Júlia. Um beijão para você. Olha só, vamos falar hoje de pesquisa Quest. Sim, senhoras e senhores, Lula vence todo mundo nos possíveis cenários de primeiro e de segundo turno. A questão que se coloca, eu vou falar dos cenários aqui para vocês, mas é assim, agora vale a pena olhar essa pesquisa a partir de que ponto? Lula está, no atual momento, no seu pior momento eleitoral, ou o governo vai piorar ainda daqui para diante? Porque se o governo piorar, Lula está na zona de risco. Se a gente acha que o governo vai melhorar, Lula tem tudo para ampliar a sua distância dos adversários e ir para 2026 como o franquíssimo favorito, Kassab. E agora, Kassab? O Kassab já está, segundo consta, fazendo movimentos absolutamente distintos nos bastidores do que o movimento que ele fez para o público, dizendo, não, dependendo como for, a gente vai lançar um candidato aí, o Lula não é imbatível. Não, porque a gente teríamos aí alguns nomes, como Tarcísio. Ah, rapaz! E nos bastidores, o Felício Ramute tá puto. Sabe quem é o Felício Ramute? Talvez você nem saiba quem é. É um ex-prefeito de São José que virou vice-governador do Tarcísio. É do PSD de Dado, do partido do Kassab. Acontece que o Kassab está dizendo para todo mundo, desta vez, o Tarcísio sai comigo de vice. Eu sou o vice. Vou fazer que nem fiz com o Serra. Saio porque aí em 2030, o Kassab sendo vice do Tarcísio, saberá que o Tarcísio vai sair candidato a presidente da República. É o destino. Um governador de São Paulo será candidato a presidente da República em algum momento. E já está dizendo nos bastidores, eu não vou deixar o Tarcísio fazer que nem o Dória. Saiu do governo do Estado e ficou a ver navios. Não vai cometer esse erro comigo, não. Vai comigo de vice. Vamos já construir a aliança de 2030. Porque aí o Kassab seria o candidato do Tarcísio à reeleição, porque estaria no cargo de governador e ganharia de presente o governo do Estado, como ganhou a prefeitura. E depois fez um mandato muito ruim. E o Serra perdeu a eleição para o Haddad. Perdeu a eleição, o grande Serra, que era considerado o sucessor do Fernando Henrique, aí perdeu para o Lula, aí que o Serra quer ganhar de todo mundo contra a Dilma lá e perdeu para Dilma, e assim foi. Isso em 2010. O Paulo Henrique Amorim dizia, o presidente eleito José Serra. Isso em 2006, porque só se falava do Serra. Em 2007, 2008, que ele seria presidente, que não ia ter sucessor do Lula. Aí o Lula pegou a Dilminha, botou no colo e elegeu ela quase no primeiro turno. Mas vamos lá aos dados da pesquisa. O adversário com o qual o Lula teria mais dificuldade seria o cantor Gustavo Lima. Surpreendente isso. No cenário com o Gustavo Lima, no segundo turno,
o Lula teria 41% dos votos e o Gustavo Lima 35%. A explicação do Felipe Nunes, o CEO da Quest, para isso, é que o Gustavo Lima está no seu... o Gustavo Lima é muito conhecido, 75% o índice dele é quase 80% nacional, mais de 75%. E o Lula tem 98, 99%. Então, ele consegue encostar no Lula e outros candidatos, como o Tarcísio mesmo, não teriam esse índice de conhecimento tão alto. Nos cenários, e falando em Tarcísio, com outros candidatos, o Lula ganha do Eduardo Bolsonaro por 44-34%, ganha do Pablo Marçal de 44-34%, ganha do Tarcísio de Freitas de 43-34%, ganha do Zema de 45-28% e do Caiado 45-26%. E o Caiado, muito provavelmente, é o candidato que vai ter o Gustavo Lima na sua chapa. Ninguém me tira da cabeça que essa é a pretensão. O Caiado está lançando o Gustavo Lima para, na hora H, tê-lo como ativo para nacionalizar seu nome sem o Bolsonaro e ele se consagrar como candidato da direita, vindo com o sertanejo embalando sua candidatura para dar dimensão nacional a ela. Não acredito que o Gustavo Lima será o candidato desse mundo agro. O candidato do mundo agro deve ser o Caiado e ele pode sim vir a crescer tendo o Gustavo Lima como vice. Mas o que o Felipe Nunes trabalha nessa pesquisa, que a gente precisa estar atento, é o potencial de voto dos candidatos, é a aprovação e a rejeição. Né? Lula tem 47% de potencial de voto contra 49% de rejeição. Não é um índice bom. Né? O ideal é que a potencial de voto dele fosse maior que a rejeição. Mas, Rovai, você não falou que esse pode vir a ser o pior momento do Lula? Essa é a expectativa do lulismo. Os ministros, os analistas políticos próximos do presidente estão apostando nisso, que daí para cima serão as próximas pesquisas de Lula. Mas é preciso ter muita calma nessa hora, esperar o barco andar. Ele está ainda no meio do mar. É preciso ver qual a velocidade que ele vai conseguir ter até o final dessa travessia que acontece em outubro de 2026. Bolsonaro, por outro lado, está com uma rejeição muito maior. Tem 41% de potencial de voto contra 53% de rejeição. Gustavo Lima tem 50% de rejeição, maior que o Lula. Michele Bolsonaro tem 49%, o mesmo índice do Lula. Só que eles têm 29% cada um de potencial de voto, muito menor que o do Lula. Aí vem Ciro Gomes, Pablo Marçal, Fernando Haddad. Fernando Haddad, por exemplo, tem 56% de rejeição para 24% de intenção de voto. A rejeição do Haddad é muito alta. Isso pode ter a ver com a questão dos preços. As pessoas estão vendo como um grande problema a economia. Ele tem uma intenção de voto maior que a do Tarcísio, que tem 23%. Só que a rejeição do Tarcísio é apenas de 32%. É preciso pegar o Tarcísio pela conta d'água. A conta d'água da privatização da Sabesp está vindo para os pobres de São Paulo. E eles precisam começar a enxergar que essa face da privatização, como em outros momentos da história do Brasil, só traz aumento de preços para o trabalhador comum. Ele não ganha nada com isso. Vai melhorar a iluminação. Melhorou a luz para você? Você que hoje tem quase todo o setor energético privatizado, está tendo menos problema de apagões? Vai ter menos problema de saneamento de água na cidade de São Paulo? A ver. Ele vai ter esse fantasma dessa privatização que está sendo comemorada
em verso e prosa por aí, até com o lançamento de ações da Sabesp na Bolsa de Nova York, e o resultado disso nos bairros pobres, nos bairros das periferias, onde a conta d'água disparou. Isso não está virando matéria na mídia, mas a oposição em São Paulo tem obrigação de apresentar isso para os eleitores. Enfim, copo meio cheio, copo meio vazio, muito difícil de fazer previsões, mas uma coisa dá para dizer: o Kassab, hoje, olhando essa pesquisa, está doidinho para embalar a sua candidatura a vice-governador de Tarcísio para uma reeleição do Tarcisinho aqui em São Paulo, e nada de mexer com Lulinha. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijas, beijas e beijos a todas, todos e todas.